Livro do Liberalismo à Apostasia. A Tragédia Conciliar. Monsenhor Marcel Lefebvre. Capítulo 9. A liberdade de consciência e de cultos. Sob o nome sedutor de liberdade de culto, proclama-se a apostasia legal da sociedade. Leão XIII. Na encíclica Libertas, o Papa Leão XIII passa em revista as novas liberdades proclamadas pelo liberalismo. Seguirei sua exposição passo a passo. Para evidenciar melhor essas verdades, é conveniente considerar separadamente as diversas espécies de liberdade que se dão como conquistas da nossa época. A liberdade de cultos, ou liberdade de consciência e de cultos, é a primeira. Ela é, como explica Leão XIII, reivindicada como uma liberdade moral da consciência individual e como uma liberdade social, um direito civil reconhecido pelo Estado. E, primeiramente, a propósito dos indivíduos, examinaremos essa liberdade tão contrária à virtude da religião, a liberdade de culto, como a chamada, liberdade que se baseia no princípio de que é lícito a cada qual professar a religião que mais lhe agrade, ou mesmo não professar nenhuma. Mas, precisamente pelo contrário, sem dúvida alguma, entre todos os deveres do homem, o maior e o mais santo é aquele que lhe ordena que renda a Deus um culto de piedade e de religião. E esse dever não é senão uma consequência do fato de nós estarmos perpetuamente sob a dependência de Deus, governados pela vontade e providência de Deus, e de que, saídos dele, devemos voltar a ele. Se realmente o indivíduo rei é considerado a fonte de seus próprios direitos, é lógico que ele atribua à sua consciência uma completa independência em relação a Deus e à religião. Leão XIII considera então a liberdade religiosa enquanto direito civil. Encarada do ponto de vista social, essa mesma liberdade quer que o Estado não renda culto algum a Deus, ou que não autorize nenhum culto público, que nenhuma religião seja preferida a outra e que todas sejam consideradas como tendo os mesmos direitos, sem mesmo ter atenção para com o povo, até quando esse povo faz profissão de catolicismo. Se a sociedade não é mais do que uma coleção puramente convencional de indivíduos rei, nada deve a Deus, e o Estado se considera livre de todos os deveres religiosos. Isso é completamente falso, diz Leão XIII. Com efeito, não se pode pôr em dúvida que a reunião dos homens em sociedade seja obra da vontade de Deus, e isso quer se considere em seus membros, quer na sua forma, que é a autoridade, na sua causa, quer no número e importância das vantagens que ela procura ao homem. Foi Deus quem fez o homem para a sociedade e o uniu aos seus semelhantes, a fim de que as necessidades da sua natureza, às quais os seus esforços isolados não poderiam dar satisfação, possa encontrá-las na comunidade. Eis aí porque a sociedade civil, como sociedade, deve necessariamente reconhecer Deus como seu princípio e seu autor, e, por conseguinte, render ao seu poder e à sua autoridade a homenagem do seu culto. Nem segundo a justiça, nem segundo a razão, o Estado pode ser ateu, ou o que viria a dar no ateísmo, estar animado a respeito de todas as religiões, como se diz, das mesmas disposições, e conceder-lhes indistintamente os mesmos direitos. Leão XIII faz um esclarecimento necessário. Quando se fala da religião de modo abstrato, fala-se implicitamente da única verdadeira religião, que é da Igreja Católica. Visto, pois, que é necessário professar uma religião na sociedade, deve-se processar a única que é verdadeira e que se reconhece, sem dificuldade, pelo menos nos países católicos, pelos sinais de verdade que, com tão vivo fulgor, ostenta em si mesma. Portanto, o Estado deve reconhecer a verdadeira religião como tal e professar o catolicismo.
As citações abaixo condenam sem rodeios o pretendido agnosticismo do Estado e sua pretendida neutralidade em matéria religiosa. Essa religião, os chefes de Estado a devem, pois conservar e proteger, se querem, como é obrigação sua, prover prudente e utilmente aos interesses da comunidade. Pois o poder público foi estabelecido para a utilidade daqueles que são governados, e conquanto ele não tenha por fim próximo, senão conduzir os cidadãos à prosperidade desta vida terrestre, é contudo para ele um dever não diminuir, mas, pelo contrário, aumentar para o homem a faculdade de atingir esse bem supremo e soberano, no qual consiste a eterna felicidade dos homens, o que se torna impossível sem a religião. Voltarei a falar sobre essa citação, que contém o princípio fundamental que regula as relações do Estado com a religião, ou seja, com a verdadeira religião. A encíclica Libertas é de 20 de junho de 1888. Um ano mais tarde, Leão XIII volta ao tema da liberdade de cultos para condená-la novamente com palavras admiráveis e zelo apostólico em carta ao imperador do Brasil. Eis abaixo trechos que mostram o absurdo e a impiedade da liberdade de cultos, uma vez que implica sempre o ateísmo do Estado. A liberdade de cultos, considerada em relação à sociedade, está baseada no princípio de que o Estado, inclusive em uma nação católica, não está obrigado a professar ou favorecer nenhum culto. Deve permanecer indiferente a respeito de todos e considerá-los juridicamente iguais. Não se trata de uma tolerância que, em situações especiais, pode ser concedida a cultos dissidentes, mas o reconhecimento de dar a estes cultos os direitos que pertencem somente à única religião verdadeira, que Deus estabeleceu no mundo e marcou com sinais claros e precisos para que todos possam reconhecê-la e abraçá-la. Além disso, semelhante liberdade põe no mesmo plano a verdade e o erro, a fé e a heresia, a Igreja de Jesus Cristo e qualquer outra instituição humana. Estabelece uma funesta e deplorável separação entre a sociedade humana e Deus, seu autor. Desemboca finalmente na triste consequência do indiferentismo do Estado em matéria religiosa, ou o que é o mesmo, no ateísmo. São palavras que valem ouro. São palavras que se deveria aprender de cor. A liberdade de cultos implica o indiferentismo do Estado quanto a todas as formas religiosas. Liberdade religiosa significa necessariamente o ateísmo do Estado, pois ao professar o reconhecimento ou favorecer a todos os deuses, o Estado de fato não reconhece a nenhum, e especialmente não reconhece o verdadeiro Deus. Eis aí o que respondemos quando nos apresentam a liberdade religiosa do Vaticano II como uma conquista, como um progresso, como um desenvolvimento da doutrina da Igreja. Porventura o ateísmo é um progresso? A teologia da morte de Deus inscreve-se na linha da tradição? A morte legal de Deus é inimaginável. É fácil constatar que é isto que vem nos matando. Em nome da liberdade religiosa do Vaticano II, suprimiram-se os estados ainda católicos, apagou-se das constituições desses estados o primeiro item, que proclama a submissão do Estado a Deus, seu autor, no qual se fazia a profissão da verdadeira religião. Era exatamente o que queriam os maçons. Eles haviam encontrado, portanto, o meio radical, nada menos do que levar a Igreja, por meio do seu magistério, a proclamar a liberdade religiosa e, assim, mediante uma consequência inevitável, obter a laicização dos Estados católicos. Vocês sabem, e é um fato histórico publicado na ocasião pelos jornais de Nova York, que o cardeal Bea, às vésperas do concílio, foi visitar os B-Nai, B-Right, os Filhos da Aliança, uma seita maçônica reservada aos judeus de grande influência no mundo ocidental. Na sua qualidade de secretário do Secretariado para a Unidade dos Cristãos, fundado por João XXIII, ele lhes perguntou:
Maçons, o que vocês querem? Eles lhe responderam: a liberdade religiosa. Proclamem a liberdade religiosa e cessarão as hostilidades entre a maçonaria e a Igreja Católica. E eles obtiveram a liberdade religiosa. Ela é, portanto, uma vitória maçônica. O segundo fato vem corroborar o acima citado. Há pouco tempo, o presidente Alfonsín da Argentina foi recebido oficialmente na Casa Branca, em Washington, e pela B'nai B'rith, em Nova York, sendo condecorado pelos maçons com a Medalha da Liberdade Religiosa por ter instaurado um regime de liberdade de cultos, de liberdade religiosa. Por causa disso, nós rechaçamos a liberdade religiosa do Vaticano II e a rechaçamos nos mesmos termos em que fizeram os papas do século XIX. Nos apoiamos na autoridade deles. Que maior garantia pode haver de estarmos na verdade e sermos fortes, senão pela própria força da tradição e do ensinamento constante dos papas Pio VI, Pio VII, Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII, Bento XV, etc., que sem exceção condenaram a liberdade religiosa, como mostraremos no capítulo seguinte. Ao concluir este capítulo, me contentarei em citar um trecho da carta E Giunto, na qual o Papa Leão XIII mostra mais uma vez a clareza e a força admiráveis de seu juízo sobre a liberdade religiosa, que ele chama de liberdade de cultos. Será supérfluo insistir nessas reflexões, repetidas vezes em documentos oficiais dirigidos ao mundo católico. Nós temos demonstrado quão errônea é a doutrina daqueles que, sob o nome de liberdade de culto, proclamam a apostasia legal da sociedade, separando-a de seu divino autor. Lembre-se sempre, a liberdade religiosa é a apostasia legal da sociedade. É isso o que respondo a Roma cada vez que me querem obrigar a aceitar globalmente o concílio e especialmente a declaração sobre a liberdade religiosa, Dignitatis Humanae. Neguei-me a assinar este ato conciliar em 7 de dezembro de 1965 e atualmente, passados 25 anos, as razões para não o fazer só aumentaram. Não se assina uma apostasia. Capítulo 10. A liberdade religiosa condenada pelos papas. A liberdade civil de todos os cultos propaga a peste do indiferentismo. Pio IX. Correndo o risco de me repetir, vou reunir neste capítulo os textos das principais condenações da liberdade religiosa durante o século XIX, para que os leitores entendam bem o que foi condenado e por que os papas o condenaram. 1. A condenação. Pio VI, Carta Quad Aliquantulum, de 10 de março de 1791, aos bispos franceses da Assembleia Nacional. A finalidade da Constituição decretada pela Assembleia é aniquilar a religião católica e, com ela, a obediência devida aos reis. O resultado é que se estabelece na sociedade, como se fosse um direito do homem, esta liberdade absoluta, que não só lhe assegura o direito de não ser perturbado quanto suas opiniões religiosas, como também lhe assegura licença de pensar, de dizer, de escrever e até mesmo de imprimir, impunemente, tudo o que possa sugerir à imaginação mais desordenada. Direito monstruoso que parece à Assembleia ser o resultado da igualdade e liberdade naturais a todos os homens. Mas o que poderia haver de mais insensato do que estabelecer entre os homens tal igualdade e tal liberdade desenfreada que parece afogar a razão, o dom mais precioso que a natureza fez ao homem e o único que o distingue dos animais? Pio VII, Carta Apostólica Post-Titan Diuturnitas, ao bispo de Troyes, na França, condenando a liberdade de cultos e de consciência estabelecida pela Constituição de 1814, Luís XVIII.
Um novo motivo que aflige ainda mais o nosso coração, enche-o de tristeza e que, confessamos, causa-nos tormento, opressão e angústia, é o artigo 22 da Constituição. Nele não só se permite a liberdade de cultos e de consciência, como também se promete apoio e proteção a esta liberdade e aos ministros dos chamados cultos. Certamente não são necessárias muitas explicações ao nos dirigirmos a um bispo como vós, para vos fazer conhecer claramente que ferida mortal este artigo infligiu à religião católica na França. Pelo mesmo artigo que estabelece a liberdade de todos os cultos sem distinção, confunde-se a verdade com o erro e se coloca no mesmo grupo das seitas heréticas, inclusive da pérfida judaica, a esposa santa e imaculada de Cristo, a Igreja fora da qual não há salvação. Por outro lado, prometendo favor e apoio às seitas hereges e a seus ministros, toleram e favorecem não somente as suas pessoas, como também os seus erros. É implicitamente a desastrosa e sempre deplorável heresia que Santo Agostinho menciona com estas palavras. Ela afirma que todos os hereges estão no bom caminho e dizem a verdade, o que é tão monstruosamente absurdo que não posso acreditar que alguma seita o professe realmente. Gregório XVI, Encíclica Mirari Vos, de 15 de agosto de 1832, que condena o liberalismo sustentado por Lamennais. Dessa contaminadíssima fonte do indiferentismo, verte aquela absurda e errônea sentença, ou antes delírio, de que se deva admitir e garantir para cada um a liberdade de consciência. Trata-se do erro venenosíssimo para o qual aplaina a vereda aquela plena e descomedida liberdade de opinar que vai sempre em dano da Igreja e do Estado. Nem falta quem ouse descaradamente afirmar que dessa licença vem alguma vantagem à religião. Mas qual morte pior para a alma pode haver do que a liberdade do erro? Exclama Santo Agostinho. Retirado, enfim, todo tipo de freio que retenha nos caminhos da verdade os homens já próximos ao precipício, pela natureza inclinada ao mal, poderíamos dizer com verdade ter-se aberto o poço do abismo. Apocalipse 9:3, do qual São João viu sair uma fumaça que chegou a encobrir o sol, saindo inumeráveis gafanhotos que desertificaram a terra. Daí, afinal, provém sempre a transformação dos espíritos, a depravação da juventude, o desprezo do povo pelas coisas sagradas e leis mais santas. Em uma palavra, daí provém a peste da sociedade, mais nociva do que qualquer outra. A experiência secular, desde a mais remota antiguidade, luminosamente demonstra que a cidade, mesmo que ostentando opulência, domínio e a mais florescente glória, unicamente por causa desta desordem, isto é, por uma excessiva liberdade de opinião, pela licença dos conciliábulos, pela mania da novidade, encaminha-se tristemente para a ruína. Pio IX, Encíclica Quanta Cura, de 8 de dezembro de 1864. O Papa reitera a condenação feita por seu antecessor. Afinal, bem sabeis, veneráveis irmãos, que neste tempo se encontram não poucos que, aplicando à convivência civil o ímpio e absurdo princípio do naturalismo, ousam ensinar que o melhor ordenamento da sociedade e do progresso civil exigem que a sociedade humana seja constituída e governada sem nenhum cuidado para com a religião, como se ela não existisse, ou ao menos sem fazer distinções entre a verdadeira e as falsas religiões. Contra o ensinamento das Sagradas Escrituras, da Igreja e dos Santos Padres, não hesitam afirmar que a melhor condição da sociedade é aquela na qual não se reconhece ao império o dever de reprimir com penas estabelecidas os violadores da religião católica, a não ser quando isso seja requerido para a paz pública. Com essa falsa ideia de governo da sociedade, não temem apoiar aquela outra opinião
sumamente danosa para a Igreja Católica e salvação das almas, chamada pelo nosso predecessor Gregório XVI, de veneranda memória, de deliramento, isto é, liberdade de consciência e dos cultos, como direito próprio de cada homem, que se deve, com lei, proclamar e sustentar em toda a sociedade bem constituída, sendo direito de todo cidadão uma total liberdade, que não pode ser limitada por nenhuma autoridade civil ou eclesiástica, em virtude da qual podem manifestar os próprios pensamentos, quaisquer que sejam, abertamente em público, a viva voz, pela imprensa ou de outro modo. Enquanto temerariamente afirmam essas coisas, não pensam nem consideram que eles anunciam a liberdade de perdição e que, se às humanas persuasões fosse sempre dada a liberdade de disputar, não faltariam nunca aqueles que ousam impugnar a verdade e confiar na loquacidade da sabedoria humana. Ao invés que compete à fé e à sabedoria cristã evitar esta danosíssima leviandade, sabe-se da própria instituição do Senhor, nosso Jesus Cristo. Pio IX. Sílabus. Resumo dos erros condenados, extraídos de diversos documentos do magistério de Pio IX e publicados junto com a encíclica Quanta Cura. 77. Em nosso tempo, não é mais conveniente ter a religião católica como a única religião de Estado, excluindo todos os outros cultos. 78. De modo louvável, então, em algumas religiões católicas, foi estabelecido por lei que é lícito aos homens que aí foram morar praticarem o exercício público do culto próprio de cada um. 78. É falso, afinal, que a liberdade civil de qualquer culto, como também a plena autoridade concedida a todos de manifestar abertamente em público qualquer opinião ou pensamento, leve mais facilmente a corromper os costumes e os ânimos e a propagar a peste do indiferentismo. Leão XIII. Encíclica Immortale Dei, de 1º de novembro de 1885, sobre a organização cristã dos Estados. Desse modo, como se vê, o Estado não é mais do que a multidão soberana e que se governa por si mesma, e desde que o povo é considerado a origem de todo direito e de todo poder, segue-se que o Estado não se julga ligado a nenhuma obrigação para com Deus, não professa oficialmente nenhuma religião, não trata de saber qual é a única verdadeira entre todas, nem de preferir umas às outras, nem de favorecer uma principalmente, mas deve atribuir a todas a igualdade em direito, com o único fim de obstar a que perturbem a ordem pública. Por conseguinte, cada um será livre de se fazer juiz de qualquer questão religiosa, de abraçar a religião que prefere ou de não seguir nenhuma, se nenhuma lhe agradar. O que é condenado? O que todas essas condenações pontificais recriminam é a liberdade religiosa, chamada de liberdade de consciência ou liberdade de consciência e de cultos, a saber, o direito reconhecido a todo homem de exercer publicamente o culto da religião que tem escolhido, sem ser incomodado pelo poder civil. 2. Motivo da condenação. Os textos apresentados mostraram cuidadosamente as causas e denunciaram as origens liberais do direito à liberdade religiosa. Trata-se de denunciar principalmente o liberalismo naturalista e racionalista, o qual defende que a razão humana é o único arbítrio do bem e do mal, racionalismo, e que pertence a cada um decidir se deve adorar ou não, indiferentismo, e finalmente que o Estado é a origem de todo o direito, monismo estatal. Daí certos teólogos modernos acharam que 3 teses poderiam ser tiradas. 1. Os papas não condenaram a liberdade religiosa em si mesma, mas a condenaram somente porque ela aparecia como consequência de uma concepção naturalista do homem ou que ela procedia da primeira premissa do racionalismo naturalista,
ou das duas outras. Mais do que as consequências, são os princípios que são aqui considerados. A Igreja condena o racionalismo, o indiferentismo e o monismo estatal. 2. Ante as expressões concretas dos princípios modernos, luta com o poder temporal do papado, laicização das constituições, expoliação da Igreja, etc., faltou aos papas a serenidade necessária para julgar com objetividade o sistema das liberdades modernas e distinguir o verdadeiro do falso. Era inevitável que o primeiro reflexo de defesa fosse uma atitude de condenação total. Era difícil para os papas reconhecer valor num conteúdo cuja motivação era hostil aos valores religiosos. Assim se faz cara feia durante um longo tempo ao ideal representado pelos direitos do homem, porque não se lograva reconhecer neles a longínqua herança do Evangelho. 3. Mas hoje é possível redescobrir a parte de verdade cristã contida nos princípios da Revolução de 1789 e reconciliar assim a Igreja com as liberdades modernas, com a liberdade religiosa em particular. O padre Congar foi o primeiro a traçar o caminho que se deve seguir neste ponto. A reconciliação da Igreja com um certo mundo moderno não podia ser feita introduzindo as ideias deste mundo moderno tal como são. Era necessário um trabalho profundo em que os princípios permanentes do catolicismo tivessem um novo desenvolvimento ao assimilar, depois de filtradas e, em caso de necessidade, purificadas, as conquistas do mundo moderno. Pois Roger Albert ecoou este modo de ver as coisas. A respeito dos colaboradores de L'Avenir, jornal católico liberal de Lamennais, no século XIX, ele diz o seguinte: eles não haviam tido suficiente cuidado em repensar os princípios que permitiam, com os discernimentos e as purificações necessárias, assimilar ao cristianismo as ideias de democracia e de liberdade que, nascidas fora da Igreja, desenvolveram-se em um espírito hostil a ela. Ora, Vaticano II disse que a purificação e a assimilação dos princípios da Revolução de 1789 era seu fim primordial. O Concílio se propõe, antes de tudo, julgar, sob a luz da fé, os valores mais apreciados por nossos contemporâneos, direitos do homem, liberdade, tolerância, e voltar a uni-los à sua fonte divina. Pois estes valores, enquanto procedem do gênio humano, que é um dom de Deus, são muito bons. Não é raro, porém, que a corrupção do coração humano os afaste da ordem requerida, e por isso é necessário purificá-los. É isso que fez o concílio, diz o cardeal Ratzinger. O problema dos anos 1960 era adquirir os melhores valores resultantes dos séculos de cultura liberal. Com efeito, são valores que, mesmo nascidos fora da Igreja, podem encontrar seu lugar, purificados e corrigidos em sua visão do mundo. É o que foi feito. Esses textos mostram o consenso unânime entre os teólogos que prepararam, realizaram e executaram o concílio. Ora, essas afirmações que chegam a ser repetições literais umas das outras não são mais que uma espantosa impostura. É lamentável a afirmação de que os papas não viram o que há de verdade cristã nos princípios da Revolução de 1789. Vejamos cuidadosamente. 1. Certamente os papas condenaram o racionalismo, o indiferentismo do indivíduo e o monismo estatal. Mas não condenaram só isso. Condenaram expressamente as liberdades modernas em si mesmas. A liberdade religiosa foi condenada em razão do que ela vale e não por causa das motivações históricas da época. Tomemos como exemplo o liberalismo de Lamennais, condenado por Gregório XVI. Ele não é o liberalismo absoluto e ateu dos filósofos do século XVIII, condenado por Leão XIII em Immortale Dei. No entanto, todos esses liberais, quaisquer que fossem seus princípios,
às vezes muito diversos, ou seus matizes, sempre reivindicaram a mesma liberdade religiosa. O que é comum a todos os liberalismos é a reivindicação do direito de não ser incomodado pelo poder civil no exercício público da religião de sua escolha. Seu denominador comum, como diz o cardeal Bellotti, é a libertação de toda coação em matéria religiosa. E como veremos, é exatamente isso que os papas condenaram. 2. É uma impiedade e injustiça aos papas dizer-lhes: vós haveis juntado na mesma condenação os falsos princípios do liberalismo e as liberdades boas que ele propõe. Haveis cometido um erro histórico. Não foram os papas que cometeram um erro histórico ou que foram prisioneiros de circunstâncias históricas, mas sim certos teólogos imbuídos do preconceito historicista, apesar do que eles dizem. Basta-nos ler as referências históricas reunidas por Roger Albert e J. Courtney Murray sobre a liberdade religiosa para comprovar que esses teólogos revitalizam sistematicamente os ensinamentos dos papas do século XIX, segundo um princípio que assim se pode expressar: todo enunciado doutrinal do magistério é estritamente relativo a seu contexto histórico, de tal modo que, mudado o contexto, a doutrina pode mudar. Não há necessidade de lhe dizer o quanto este relativismo e evolucionismo doutrinal são contrários à estabilidade da rocha de Pedro no meio das flutuações humanas e quão contrários são à verdade mutável que é nosso Senhor Jesus Cristo. Esses teólogos, de fato, não são teólogos nem bons historiadores, pois não têm nenhuma noção da verdade ou de uma doutrina permanente da Igreja, principalmente em matéria social e política. Extraviam-se em sua erudição e se tornam prisioneiros de seus próprios sistemas de interpretação. Possuem muitas ideias, mas não são bons pensadores. Teve razão Pio XII ao condenar sua teologia cambiante sob o nome de historicismo. Existe igualmente um falso historicismo que se atém só aos acontecimentos da vida humana, tanto no campo da filosofia como nos dogmas cristãos. Destrói os fundamentos de toda verdade e lei absoluta. 3. Reconciliar a Igreja com as novas liberdades será de fato o esforço do Vaticano II em Gaudium et Spes e na Declaração sobre a Liberdade Religiosa Dignitatis Humanae. Voltaremos adiante a esta tentativa, de antemão condenada ao fracasso, de combinar a religião e a revolução. Por enquanto, vejamos os verdadeiros motivos imediatos e concretos da condenação da liberdade religiosa pelos papas do século XIX, motivos para sempre válidos, como se pode ver nas próprias expressões usadas pelos papas: absurda, ímpia e condutora ao indiferentismo religioso. Torno a utilizar esses termos. Absurda é a liberdade religiosa, porque dá o mesmo direito à verdade e ao erro, à verdadeira religião e às seitas heréticas. Ora, diz Leão XIII, o direito é uma faculdade moral, e como temos dito e nunca se repetirá suficientemente, seria absurdo crer que ela pertença naturalmente e sem distinção nem discernimento à verdade e à mentira, ao bem e ao mal. Ímpia é a liberdade religiosa, porque atribui a todas as religiões a igualdade de direitos e põe no mesmo nível as seitas heréticas, inclusive a pérfida judaica, com a esposa santa imaculada de Cristo. Também porque ela leva ao indiferentismo religioso do Estado, que é o mesmo que seu ateísmo, ou seja, a impiedade legal das sociedades, a apostasia forçada das nações, o rechaço da realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo, a negação do direito público da Igreja, sua eliminação da sociedade ou submissão ao Estado. Finalmente, ela conduz os povos à indiferença religiosa, como declara o Sílabus, ao condenar a Proposição 77. É evidente que, se atualmente a Igreja conciliar e a maioria dos católicos chegam a ver em todas as religiões caminhos de salvação,
é porque o veneno do indiferentismo já lhes foi administrado durante quase 2 séculos de liberdade religiosa. Capítulo 11. A liberdade de imprensa. Liberdade funesta e execrável, verdadeira opressão das massas. Leão XIII. Se o leitor continuar a ler os documentos papais, um após outro, verá que todos disseram o mesmo sobre as novas liberdades nascidas do liberalismo. A liberdade de consciência e de cultos, a liberdade de imprensa, a liberdade de ensino, são liberdades envenenadas, falsas liberdades, pois o erro é sempre mais fácil de se difundir do que a verdade. O mal é mais fácil de ser propagado do que o bem. É mais fácil dizer às pessoas: tenham várias mulheres, do que dizer: tenham apenas uma durante toda a vida. Portanto, é mais fácil estabelecer o divórcio como um contrapeso ao casamento. Do mesmo modo, deixem indiferentemente se propagarem à imprensa o certo e o errado, e verão com certeza o erro ser favorecido à custa da verdade. Atualmente, gostam de dizer que a verdade faz seu caminho somente com sua força intrínseca e que para triunfar não necessita da intempestiva e incômoda proteção do Estado e de suas leis. Se o Estado favorece a verdade, grita-se logo a injustiça, como se a justiça consistisse em manter equilibrada a balança entre o verdadeiro e o falso, entre a virtude e o vício. Isso está errado. A primeira justiça é favorecer o acesso das inteligências à verdade e preservá-las do erro. É também a primeira caridade, veritatem facientes in caritate. Na caridade, façamos a verdade. O equilíbrio entre todas as opiniões, a tolerância de todos os comportamentos, o pluralismo moral ou religioso, são as características de uma sociedade em decomposição, que é a sociedade liberal desejada pela maçonaria. Ora, foi contra o estabelecimento dessa sociedade que os papas que citamos reagiram sem cessar, afirmando o contrário, que o Estado, e em primeiro lugar o Estado católico, não tem o direito de permitir liberdades como a liberdade religiosa, a liberdade de imprensa ou a liberdade de ensino. A liberdade de imprensa. Leão XIII lembra ao Estado seu dever de temperar com justiça, ou seja, de acordo com as exigências da verdade, a liberdade de imprensa. Digamos agora algumas palavras a respeito da liberdade de exprimir, pela palavra ou pela imprensa, tudo o que se quiser. Se essa liberdade não for justamente temperada, se ultrapassar os devidos limites e medidas, desnecessário é dizer que tal liberdade não é seguramente um direito. O direito é uma faculdade moral, e como dissemos, e como não se pode deixar de repetir, seria absurdo crer que essa faculdade cabe naturalmente e sem distinção, nem discernimento, à verdade e à mentira, ao bem e ao mal. A verdade e o bem há o direito de os propagar no Estado com liberdade prudente, a fim de que possam aproveitar ao maior número. Mas as doutrinas mentirosas, que são para o espírito a peste mais fatal, assim como os vícios que corrompem o coração e os costumes, é justo que a autoridade pública empregue toda a sua solicitude para os reprimir, a fim de impedir que o mal se alastre para a ruína da sociedade. Os extravios do espírito licencioso, que para a multidão ignorante se convertem facilmente em verdadeira opressão, devem justamente ser punidos pela autoridade das leis, não menos que os atentados da violência cometidos contra os fracos. E essa repressão é tanto mais necessária quanto é impossível ou dificílimo a parte, sem dúvida, mais numerosa da população precaver-se contra os artifícios de estilo e sutilezas de dialética, principalmente quando tudo isso lisonjeia as paixões. Concedei a todos a liberdade de falar e escrever, e nada haverá que continue a ser sagrado e inviolável. Nada será poupado, nem mesmo as verdades primárias. Esses grandes princípios naturais,
que se devem considerar como um nobre patrimônio comum a toda a humanidade. Assim, a verdade é, pouco a pouco, invadida pelas trevas, e o que muitas vezes sucede, estabelece-se com facilidade a dominação dos erros mais perniciosos e mais diversos. Nós já vimos como o Papa Pio IX, antes de Leão XIII, estigmara a liberdade de imprensa no Silabus, proposição 79. Já Gregório XVI o fizera na encíclica Mirare Vos. Nesse sentido, encaminhou-se também aquela péssima, aborrecida e nunca por demais execrada liberdade de imprensa, ao divulgar escritos de qualquer gênero. Liberdade que alguns ousam invocar e promover com tanto clamor. Horrorizamo-nos, veneráveis irmãos, ao ver quanto nos oprime a extravagância de doutrinas, ou mais precisamente, essa portentosa monstruosidade de erros que se espalham e disseminam por todo lugar, com essa verdadeira montanha de livros, opúsculos e pequenos escritos, pequenos no tamanho, mas grandiosos por malícia, dos quais vemos com lágrimas nos olhos sair a maldição e inundar a inteira face da terra. Mesmo assim, existem aqueles que chegam ao descaramento de afirmar, com insultante pretensão, que essa inundação de erros é mais que abundantemente compensada por alguma obra que, em meio a tanta tempestade de maldade, atua para defender a religião e a verdade. E aí aparece, desmascarado pelo pontífice, o pseudo-princípio liberal da compensação, o qual pretende que se deva compensar a verdade pelo erro e vice-versa. Como veremos, essa ideia é o primeiro princípio daqueles que se chamam católicos liberais, que não suportam a afirmação pura e simples da verdade e exigem que ela seja contestada imediatamente por opiniões opostas, e reciprocamente julgam que não há nada a censurar na livre difusão dos erros, contanto que a verdade possa se fazer ouvir pelo menos um pouco. É a constante utopia dos liberais ditos católicos que voltaremos a tratar adiante. Capítulo 11. A liberdade de ensino. O ensino deve ter por objeto unicamente coisas verdadeiras. Leão XIII. Entre as novas liberdades, a terceira condenada pelos papas foi a liberdade de ensino. Escandalizai-vos, almas ingênuas, que não reconheceis vosso espírito liberal. Confessai que não saís de vosso assombro, que já não se compreende nada. Os papas condenam a liberdade de ensino. Ó surpresa, ó escândalo! O grande Papa Leão XIII, que alguns chamam de liberal, condena a sacrossanta liberdade de ensino. Mas como defenderemos nossas escolas católicas, isso é, nossas escolas livres? Pois o nome de escola católica tem um ranço de sectarismo, um sabor de guerra religiosa, um colorido muito confessional, que não convém manifestar nos tempos em que cada um guarda a sua bandeira no bolso. Agora os farei considerar as moles e açucaradas virtudes liberais, superando-se uma à outra em hipocrisia. Falta de senso, covardia e traição dão-se as mãos para cantar em coro, como nas ruas de Paris, em junho de 1984, o cântico da Escola Livre. Liberdade, liberdade, tu és a única verdade. O que, falando claramente, significa: não vos pedimos mais que a liberdade, um pouquinho de liberdade para nossas escolas. Assim não teremos que censurar a liberdade de ensino laica e obrigatória, a liberdade do quase monopólio da escola marxista e freudiana. Continuai tranquilamente a arrancar Jesus Cristo das almas, denegrindo a pátria, manchando nosso passado no espírito e no coração de 80% das crianças. Por nossa parte, cantaremos glórias aos méritos da tolerância e do pluralismo. Denunciaremos os erros do fanatismo e das superstições. Em resumo, transformaremos os 20% que nos restam em apreciadores dos encantos da liberdade. Deixo agora aos papas a responsabilidade de nos mostrar a falsidade dessa nova liberdade e a armadilha que ela constitui para a verdadeira defesa do ensino católico. Inicialmente, vejamos sua falsidade.
Quanto ao que chamam liberdade de ensino, também não é preciso julgá-la por modo diverso. Só a verdade deve penetrar nas almas, pois que é só nela que as naturezas inteligentes encontram o seu bem, o seu fim, a sua perfeição. Por isso o ensino só deve ter por objeto coisas verdadeiras. Isso quer se dirija aos ignorantes, quer aos sábios, a fim de que leve a uns o conhecimento da verdade e aos outros a fortaleza. Por esse motivo, o dever de todo aquele que se dedica ao ensino é, sem contradição, extirpar o erro dos espíritos e opor fortes barreiras à invasão das falsas opiniões. É, pois, evidente que a liberdade de que estamos tratando, arrogando-se o direito de tudo ensinar a seu modo, está em contradição flagrante com a razão e nasceu para produzir um transtorno completo nos espíritos. O poder público não pode consentir tal licença na sociedade, senão com o desprezo do seu dever. Tanto mais verdade é isso, que todos sabem de quanto peso é para os ouvintes a autoridade do professor e que quão raro é que um discípulo possa julgar por si mesmo da verdade do ensino do mestre. Eis aí porque também esta liberdade, para que seja honesta, tem de ser restringida em determinados limites. É, pois, necessário que a arte do ensino não possa impunemente converter-se em instrumento de corrupção. Guardemos, pois, essas palavras do Papa. O poder civil não pode dar às escolas, chamadas públicas, o direito de ensinar Marx e Freud, ou, o que é pior, dar licença de ensinar que todas as opiniões e doutrinas têm igual valor, que nenhuma pode reivindicar a verdade para si, que todas devem tolerar-se mutuamente. Isto constitui a pior das corrupções do espírito, o relativismo. Consideremos agora a armadilha que significa a liberdade de ensino. Para o católico, consiste em dizer ao Estado: não lhe pedimos mais do que a liberdade. Em outras palavras, a escola livre no Estado livre. Ou também, vocês dão liberdade a Marx e Freud em suas escolas públicas. Deem, então, liberdade a Jesus Cristo em nossas escolas particulares. Mas isso é uma armadilha. É deixar à vontade do Estado a função de determinar o mínimo tolerável do projeto educativo cristão numa sociedade laica e nesse espaço se acomodar docilmente. Seria o argumento ad hominem, talvez aceitável frente a um regime brutalmente perseguidor, mas diante de um poder liberal maçônico, tal como existe no Ocidente, especialmente na França, em um país onde as forças da cristandade não foram completamente aniquiladas, isso é covardia e traição. Católicos, mostrai valentemente a vossa força. Manifestai abertamente o direito de Jesus Cristo sobre os espíritos resgatados pelo seu sangue. Defendei valorosamente a plena liberdade que a Igreja tem de ensinar, em virtude de sua missão divina. Reivindicai também a plena liberdade dos pais de dar a seus filhos uma educação e instrução católicas, em virtude de sua função de educadores natos da prole. É o ensinamento de Pio XI em sua encíclica Divini Ilius, de 31 de dezembro de 1929, sobre a educação. Dupla é, portanto, a autoridade civil que reside no Estado: proteger e promover, e de modo nenhum absorver a família e o indivíduo ou substituí-los. Portanto, relativamente à educação, é direito, ou melhor, é dever do Estado proteger com suas leis o direito anterior da família sobre a educação cristã da prole, como acima indicamos, e, por conseguinte, respeitar o direito sobrenatural da Igreja sobre a tal educação cristã. E também em sua encíclica Non abbiamo bisogno, de 28 de junho de 1931, contra o fascismo, que estrangulava as sociedades católicas da juventude, Pio XI tem palavras admiráveis que se aplicam à liberdade plena de ensino, a qual tem direito tanto a Igreja como as próprias almas. Dizíamos os direitos sagrados invioláveis da Igreja. Trata-se do direito que assiste às almas de procurar o maior bem espiritual sob o magistério e a obra de formação da Igreja divinamente constituída e mandatária.
única deste magistério e dessa obra na ordem sobrenatural, fundada pelo sangue do Deus Redentor, necessária e obrigatória para todos, a fim de participar da redenção divina. Trata-se do direito das almas assim plasmadas de comunicar os tesouros da redenção a outras almas, colaborando neste particular na atividade do apostolário hierárquico. Pio XI tem em vista a ação católica. A respeito deste duplo direito das almas, dizíamos há pouco que nos consideramos felizes e ufanos de combater o bom combate pela liberdade das consciências, não, como talvez alguns inadvertidamente nos fizeram dizer, pela liberdade de consciência, frase equívoca e frequentemente utilizada para significar a absoluta independência de consciência, o que é absurdo numa alma criada e remida por Deus. Trata-se, além disso, do direito não menos inviolável que a Igreja possui de cumprir o divino mandato de seu divino fundador, de levar às almas, a todas as almas, todos os tesouros de verdade e de bem, doutrinais e práticos, que ele veio trazer ao mundo. Ide, ensinai todas as gentes, ensinai-as a observar todas as coisas que vos mandei. Mateus 28, 19 e 20. Essa doutrina se aplica especialmente aos ensinamentos dispensados pelas escolas católicas. Penso que agora se compreenderá melhor a diferença, a oposição diametral entre a liberdade de ensino liberal e a liberdade total de ensino, reivindicada pela Igreja como um de seus direitos sagrados. Que lugar deixa a doutrina da Igreja no Estado, no ensino e na educação? A resposta é simples. À exceção de certas escolas preparatórias aos serviços públicos, como, por exemplo, as escolas militares, o Estado não é educador nem docente. Sua função, de acordo com o princípio de subsidiariedade, aplicado por Pio XI na citação acima, é promover a fundação de escolas particulares pelos pais e pela Igreja, e não substituí-los. A escola pública, no princípio de um grande projeto nacional de educação, mesmo se não é laico e se o Estado não reivindica o monopólio da educação, é um princípio contrário à doutrina da Igreja.